Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre nossas vidas nesta manhã, aqui em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Uma manhã chuvosa, uma manhã muito fria. Estou eu aqui cheio de casaco, jeans, blusa de lã, blusa de moletom, para segurar o frio que está intenso nessa manhã. Realmente está muito frio na nossa região. Mas, amados, mais um sábado nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. E agora fazendo esse vídeo, transmitindo um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações para a igreja eleita em Cristo Jesus. A palavra dessa manhã, ela tem uma direção que é a eleição incondicional. Deus nos escolheu nele, para ele, segundo o seu propósito. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, para que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Eu me declaro totalmente dependente do Espírito Santo de Deus e sou o menor de todos os homens, o mais pecador de todos. Pai, obrigado pelas palavras. Obrigado por essa palavra em nossos corações. Faça do nosso coração terra fértil e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, a eleição incondicional. Existem duas carreiras teológicas bem distintas que tentam esclarecer, tentam fazer uma análise sintática, esclarecer não, fazer uma análise sintática, dar forma às palavras, dar um formato à palavra. E uma das que eu abraço e defendo, porque entendo que é o princípio da igreja, os pais da igreja já pregavam isso, o apóstolo Paulo defende isso claramente, que é a predestinação. Nós conhecemos hoje como a teologia de João Calvino, calvinismo. Paulo não era calvinista, claro que não, mas João Calvino
era paulista. João Calvino é 1500, Paulo é ano 0, aí é ano 33, ele começa o ministério aí lá para 35. Então, da nossa era, né? Da nossa era. Então, João Calvino veio praticamente 1500 anos depois de Paulo, trazendo esse formato, à teologia e dando nome assim, né, ao chamado calvinismo. Seus alunos os discípulos de João Calvino deram esse nome, calvinismo, né, a teologia que defende essa eleição incondicional. Não tem como o homem se chegar a Deus. Não tem como o homem levantar as mãos para aceitar a Cristo, se Deus não fizer isso antecipadamente pelo indivíduo. A nossa natureza, ela foi tão degradada, ela foi tão amaldiçoada na queda, quando Adão, o primeiro homem, pecou, e nós fomos colocados tão distantes de Cristo, tão distantes da presença de Deus. Esse pecado nos colocou numa condição tão deplorável, que só a misericórdia do Senhor, para nos tirar daquela posição de desgraça, de destruição plena, e nos trazer para uma posição de servos. Somente a graça, o amor incondicional de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo fala que esse Deus seja bendito, esse Deus seja exaltado, porque ele demonstrou esse amor para com nós antes da fundação do mundo. Em amor, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou, ele deu um destino às nossas vidas, mesmo sabendo que a minha natureza seria uma natureza corrupta, uma natureza corrompida, melhor dizendo. Falar em corrupção nesse tempo é meio complicado, né? Mas uma natureza corrompida, uma natureza que está em desgraça. Ele mesmo sendo que nós seríamos homens que estaríamos distantes da sua vontade, distantes do seu prazer, do seu querer, do seu saber, Ele, Deus, o Ser Supremo, elegeu a cada um de nós. E não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Se Ele nos escolheu nele, para seus fins próprios. E nos predestinou, Efésios 1, versículo de número 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse beneplácito da sua vontade dá a ideia de consentimento, licença, aprovação. Ele nos escolheu para Ele, porque Ele tem uma obra a ser realizada. Ele tem o seu querer. Ele tem uma obra a ser manifesta aos homens. E Ele escolheu homens segundo a sua vontade. E tornou
homens, o qual faço parte, você faz parte, e você que vai aceitar Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador nessa manhã, porque Ele já te aceitou, Ele já te chamou a ouvir essa palavra, Ele já tem penetrado no teu entendimento, no teu coração, para fazer essa obra, o seu querer sobre a face da terra. E Ele nos elegeu em quem? Em nós mesmos? Não, porque nós éramos cegos, sujos. Como diz o salmista, tirou-me de um charco de lodo. A condição era tão horrível. Lá, estava no fundo do poço. Tirou e colocou sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo. Ele nos elegeu nele, para sermos dele e vivermos para ele, em santidade. Ser santo é ser separado. Aquilo que é pensamentos ruins que tentam invadir a minha mente e da mente se espalhar para o meu corpo. Eu tenho que recusar. Eu tenho que fugir deles. Eu tenho que me afastar. Porque a minha carne é fraca. O espírito pode ser forte, a fé, a esperança, a certeza que Deus vai fazer a obra. Mas a carne é fraca, é um friozinho. Ó. Já não vim de terno hoje, eu botei um jeans, já botei um monte de blusa. Estou meio gripado, meio resfriadozinho, né? A voz, o nariz está cheio, tá complicado. A carne é fraca. A natureza humana. E por mais que as pessoas tentam, né, os atletas terem uma carne forte, daqui a pouco se vai dessa sepultura e a vida passa, porque a carne é fraca. Mas é Deus quem fortalece o espírito, e o espírito é de Deus, é para Deus, volte a Deus. Mas nessa escolha, nessa eleição soberana, vamos ver aqui, nessa eleição incondicional, vamos ver a escolha soberana de Deus. Olha só, Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo aos Romanos, e não tem como negar a predestinação, porque se nós negarmos a predestinação, nós estamos negando a Bíblia, porque a Bíblia escreve assim, que Ele nos predestinou. Vamos lá, a escolha soberana de Deus. Olha só, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que dantes conheceu, olha só, o que dantes conheceu, nós nem existíamos, não existia nada. Não existia nada, mas Ele já nos conhecia. Também os predestinou. A esse que Ele tomou conhecimento, a esses predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, sermos a imagem do seu Filho. E essa palavra é interessante, porque hoje nós vemos um evangelho barato, um evangelho vulgar, que é: venha para Cristo e seja rico. Venha para Cristo e seja feliz. Venha para Cristo e teus problemas serão resolvidos. Aonde está isso na Bíblia Sagrada? Venha para Cristo e tenha um Salvador. Porque Ele fala que nós vamos ser a imagem de Cristo na face da terra. E a imagem de Cristo que transformou todos os homens. Todos os homens. Não foi aquele Cristo fazendo milagres, curando os enfermos, leprosos. Não foi aquele Cristo multiplicando pão e peixe. Não. Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subido como renovo perante Ele, como raiz de uma
uma terra seca, nenhuma beleza, nem formosura tinha para que o amasse. Isaías estava descrevendo aquele grande dia que Jesus foi traído por Judas. E Jesus foi levado perante as autoridades. E foi ali humilhado, sentenciado injustamente, condenado por um crime que ele não praticou. Foi cuspido, humilhado, chicoteado, esbofeteado, humilhado perante os homens. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. O sangue jorrava. O sangue jorrava. E as pessoas estavam ali, zombando dele, criticando ele. E ele foi caminhando para o Gólgota. Agora, fisicamente fraco, que não conseguia nem mais carregar a sua cruz devido a tanto que havia apanhado. Na noite anterior, seu rosto já estava sujo de sangue, porque quando ele chorava em favor de cada um de nós, a sua igreja, suas lágrimas desciam como gotas de sangue. A agonia era tão profunda, a humilhação era tão grande naquele dia. E Deus nos chamou para sermos essa igreja, condenada, perseguida, humilhada, levada à cruz. Mas lá na cruz estava a vitória para a humanidade. Quando ele morreu naquele madeiro e deu a sua vida, dando a sua vida por cada um de nós, os eleitos nele mesmo, os escolhidos, ele disse: está consumado. A obra da redenção humana, aquele pecado que outrora entrou na terra por Adão, agora estava saindo. Estávamos libertos do peso da morte, do peso da culpa, por aquele sangue que foi derramado. E é esse castigo que nos traz a paz. É essa dor, é esse sofrimento que é o Evangelho que nos torna verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Agora, como igreja perseguida, como igreja humilhada, como igreja condenada, nós temos a esperança da redenção nele, por ele, para ele. E por isso que nós temos que lançar mão em fazer aquilo que ele nos chamou. E ao que predestinou, Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esse que ele tomou conhecimento antecipado, a esses também chamou. Olha só, ele já tinha nos escolhido e um belo dia ele nos chamou. Eu lembro o dia que Jesus me chamou. Estava lá todo errado. E ele foi lá, tocou no meu coração, eu fui na congregação. E ali numa igrejinha pequenininha no alto do morro, aceitei Jesus. Voltei para os caminhos do Senhor. Estava fora dos caminhos do Senhor. Fui nascido e criado no Evangelho. Aos 18 anos me desviei do caminho do Senhor. Fiquei 5 anos jogado no mundo. Mas ele foi lá e me chamou naquela noite, uma quarta-feira de junho. E quando ele me chamou, o presbítero Alci Neves estava pregando. E naquela noite não teve apelo, não teve convite, quem queria voltar para Jesus. Mas a aflição que estava no meu coração era muito grande, porque eu sabia: eu não posso descer a sepultura sem voltar para Cristo, eu não posso descer a sepultura. Um jovem forte, lutador, era um ícone do meu tempo.
considerado pelos amigos até hoje, reconhecido. Meus filhos acham graça quando encontram alguém das antigas e eles falam de mim. Mas, por máximo que estivesse forte por fora, estava seco, vazio, morto por dentro. Morto. E naquela noite, eu fui lá, olha, presbítero Alci Neves, eu preciso voltar para Jesus. E aquele homem se ajoelhou diante daquela congregação de pessoas simples e humildes. E eles oraram por mim. E eu fui novamente inserido no corpo de Cristo. Oh, glória a Deus. E aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Essa justiça da cruz do Calvário, esse preço que foi pago pela minha redenção, ele não morreu em vão. Será que alguém algum dia vai me escolher para andar nos meus caminhos? Não. Ele morreu por mim, por você, porque saberia. Ele já sabia, saberia não. Ele já sabia que um dia nós tomaríamos conhecimento da sua vontade e do seu querer. E ele faz justiça por nós. E o preço do meu pecado, ele pagou com seu sangue. O preço da minha vida, ele pagou com a sua morte naquele madeiro. Por isso que a nossa justiça não vem de nós mesmos. Eu não posso fazer um cabelo branco voltar a ser negro. Mas ele, se fazendo justiça por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ao que justificou, a este também glorificou. Essa é a vitória da igreja. A vitória da igreja não é ter um templo. Claro! Que pastor que não gosta de ter uma boa igreja com todos os aparatos para você fazer melhor a obra? Claro que sim! Um bom carro para você poder andar de um lado para o outro? Claro que sim! Mas a nossa glória não está nisso. A nossa glória está em fazer a sua obra, fazer a sua vontade. E para nós pregarmos para uma pessoa, para pregar para 10.000 pessoas, é fazer a obra do Senhor. Se nós levarmos ao batismo uma pessoa, levarmos 100, 200, 500, naquele dia vai ser para a glória do Senhor. A nossa glória é fazer a vontade de Deus, não viver as glórias humanas, a qual o próprio Jesus rejeitou quando foi tentado por Satanás. O próprio Jesus foi tentado às glórias desse mundo, mas ele rejeitou e passou pela tentação. Então nós vamos ser tentados. Os irmãos acham que eu não sou tentado? Quantas vezes nós recebemos diversos convites? Olha, vem para cá, vem para lá, vai para lá, mas lá tu não pode falar isso, lá tu não pode falar aquilo outro, lá tu não pode defender isso. Ué, meu irmão, eu não posso defender a bandeira do Evangelho? Não, porque isso aí é meio complicado, né? Complicado ser servo de Cristo? Graças a Deus que sou servo. Porque não foi eu que me escolhi para estar na presença dele, mas ele me escolheu. Vamos lá. Olha a obra redentora de Cristo. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Tudo que você pedir ao Pai,
Ele vai te conceder. Porque não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para vades e deis fruto. Fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, visitar os órfãos e as viúvas, visitar o encarcerado, fazer com que a palavra de Deus permaneça, a luz do Evangelho brilhe no meio das trevas, ser fiel até a morte, fazer com que esse Evangelho avance, o Evangelho claro, cristalino. Por isso, irmãos, nós temos que estar empenhados em fazer essa obra de evangelização. E obra de evangelização, não estou falando defender rótulo denominacional ou encher uma denominação, não. É fazer a obra de evangelização. Fazer com que o evangelho avance. E se o crente vai vir para a minha igreja, ou para a sua igreja, ou para uma outra igreja, onde ele vai se adaptar melhor, vai ficar mais fácil para ele servir a Jesus naquela localidade. O importante é que o evangelho floresça, avance, cresça. E para encerrarmos, diz assim, o próprio Romanos capítulo 8, quando Paulo está ali vislumbrado, falando da eleição, ele está vislumbrado, ele está escrevendo, ele fala do amor, desse amor incondicional de Deus para conosco, que nos elege em Cristo, que nos torna uma nova criatura, que pega aquele homem podre e faz dele um novo ser para a sua glória, a glória do seu nome, para louvor, para o seu beneplácito, para a sua vontade, para o seu querer. O apóstolo Paulo, ele para de escrever a carta e ele transcreve e ele começa a cantar, ele começa a cantarolar, né? E como é bonito ver os irmãos, né, que têm o dom do canto, louvando ao Senhor, né, cantando. E o bom da igreja, irmãos, que a igreja como é o corpo, né, e tem os irmãos que cantam muito bem, afinados, olha que coisa linda. Mas eu lembro de uma brincadeira que minha saudosa mãe, pastora Leonor Mariano, falava: sabiá canta, mas tico-tico canta também. E a gente que canta meio desafinado, a gente canta no meio deles, né? E o louvor flui, e o louvor da igreja enche a casa do Senhor, e Deus se alegra, e nós louvamos a Deus, né? Junto com os anjos, e é essa bênção. Então Paulo, ele começa a cantarolar e transcreve, né? Transcreve. E é o cântico da vitória. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem vai condenar os escolhidos de Deus? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós viemos dele, estamos nele, vamos para ele. Quem vai ser contra nós? Ele já é o campeão, ele venceu a morte. Está junto ao Pai. E nós, como igreja, somos parte desse corpo com ele é o cabeça. E vamos fazer essa obra, porque a nossa obra já é vitoriosa nele. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos afastar de sermos igreja fiel e verdadeira sobre a face da terra? Aí ele enumera a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, todas as circunstâncias diárias, somos mais do que vencedores. Pois estou certo de que
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fomos eleitos neles, fomos escolhidos, predestinados por Deus. Fomos chamados por Deus, eleitos em Cristo, justificados em Cristo, para fazermos essa obra. Temos um princípio, temos um meio e teremos um fim. Que possamos, irmãos, fielmente, largar as coisinhas miúdas, as coisinhas pequenas dessa vida tão passageira. E às vezes a gente quer ficar preso. Minha casa, meu carro, o meu som, a minha fábrica, os meus negócios. E vai passar tão rápido. E a gente não se preocupa em estar edificando com Cristo a mansão celestial. Projetos para uma eternidade. Breve Jesus voltará ao mundo. A Bíblia fala que todos os olhos os verá. Todos os olhos verá. Todos os homens que estiverem vivos naquele dia vão ver algo acontecer nos céus. E vão achar o quê? O que é aquilo? É um cometa que está chegando? Que nuvem é aquela? Que coisa clara é aquela? Que luz é aquela? E aquela nuvem chegando. E aquela nuvem chegando. É a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os olhos o verá. Naquele momento ali, a porta da graça já está fechada. Hoje a porta da graça está aberta. Reconheça o teu estágio, o teu estado. Reconheça o seu estado. Reconheça em que nível você está hoje sobre a face da terra. Miserável, nu, pecador, sem destino, sem Deus, sem salvação. E volte para Cristo. Volte já. Vamos caminhar de passos largos, pregando o Evangelho, fazendo a obra redentora. E quando aquele Cristo estiver bem próximo, os olhos visíveis agora já não vão ver mais uma luz, mas vão ver Jesus com centenas de milhares e milhares, miríades e miríades, milhares de milhares de anjos ao seu redor. Oh, glória a Deus! Aleluia! É a volta do nosso Mestre. E Jesus, recolhendo os seus santos, primeiros que estavam mortos, saudosos irmãos. Que saudade daqueles irmãos. Irmãos velhinhos que me viram crescer na igreja. Poderia citar o nome de vários, irmã Rosa, vô Eloy, minha mãe, saudosa pastora Leonor Mariano, quantos irmãozinhos, vó Conceição, tia Lila, quantos irmãos em Cristo. Presbítero Zé Miguel, irmã Bárbara, presbítero Aparício. Oh, que saudade, gente. O coração arde de saudade desse povo. Saber que eles vão ressuscitar primeiro. Meu pai, não tive a honra de conhecer, era muito pequenininho quando ele faleceu. E eles vão se encontrar com o nosso Senhor nos ares. E nós que estivermos vivos, se a volta do Senhor for agora, teremos nossos corpos transformados
E agora nós vamos deixar esse mundo. Vai ficar a casa, o carro, as fazendas, os dinheiros, vai ficar tudo para ir. E nós vamos subir e encontrar agora com o nosso Senhor nos ares. Oh, alegria de minha alma. Saber que esse Jesus voltará. Foi o testemunho dos anjos quando Jesus subiu em Atos capítulo 2. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, que desapareceu nas nuvens, ele voltará com todo esplendor, com toda a glória. O Rei das nações, o Rei do universo. Igreja, guarda essa palavra, Igreja Ebenezer, irmãos em Cristo. Guarda essa palavra. Um feliz sábado a cada irmão. Foi muito bom compartilharmos dessa fé e vivermos essa fé. Em breve estaremos juntos novamente. E que Deus possa nos encher com esse amor ao Evangelho. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que Deus abençoe o pastor Luiz Carlos, toda a igreja, sua família, seus sonhos, projetos, seus ideais. Que Deus abençoe o pastor Marquinhos. E esses pastores que têm abraçado a fazer a obra, que Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho e cuidado. E que brevemente possamos estar aí também no Rio, na Baixada. É Caxias, né? Aí não é Rio, é Caxias. Falando desse amor e trabalhando para Jesus mais e mais. Deus nos abençoe. E você faça a obra do Senhor. Você, meu irmão de outra denominação que vai assistir esse vídeo. Ser fiel à tua igreja, ser fiel ao teu pastor, mas seja fiel a Cristo, pregue o Evangelho. Não troque a beleza, a clareza do Evangelho por um prato de lentilha, por um voto, por alguém que vai contaminar a tua igreja, contaminar a tua vida, vai te fazer refém. Seja refém, sim. Seja escravo da Bíblia Sagrada. Seja refém do Evangelho. Faça a obra como um servo, dia após dia. Dia após dia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto é um texto que minha mãe sempre trazia em seu coração, fazendo a obra. Dia após dia, possamos pregar o Evangelho, sabendo que fomos escolhidos por Ele, para fazer a obra que é dele. Que o Senhor Jesus abençoe este sábado, as nossas vidas, nessa manhã, assim seja, para todo sempre. Um grande abraço à igreja, a paz do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa manhã na tua presença, muito obrigado, ó Pai Celestial, por esse momento. Frio pelo tempo, mas aquecido pelo teu Espírito. Graças te damos por tudo, assim nós oramos, no nome dado acima de todo nome, o doce nome de Jesus. Amém. Grande abraço, igreja, a paz do Senhor.